8h18 e agora a gente conversa ao vivo com Alexandre Arce, nosso colunista de finanças pessoais, que bate um papo conosco hoje sobre previdência privada. Alexandre, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego. Bom dia. Quando eu cheguei na rádio, me recordei um pouco de 1974, quando tivemos a Laranja Mecânica, um dos melhores times do mundo, por saberem jogar juntos. Foi algo que trouxe ali um divisor de águas no futebol mundial. O time eu holandês, chego aqui, né? eu estou de frente com a Laranja Mecânica, os melhores de Brasília, os melhores do Brasil. A artilheira aqui é a Ariane Bittencourt. Tá bom. Fico aqui, eu sou um lateral direito meia boca. Tá bom. Ó, pra você que tá no rádio e não entendeu, é que eu e Diego Amorim não combinamos, mas estamos de laranja hoje aqui. Tamanha sintonia nesta terça-feira. E o Alexandre gentilmente nos faz este elogio para que a gente comece bem o dia. Vamos lá então, Alexandre, o que a gente tem de novidade? Tem uma nova lei com relação aí à escolha dos planos de previdência. O que é que está acontecendo? Uma boa notícia para todos os investidores e para todos que têm hoje a previdência privada. Mas antes, Ariane, de trazer o que realmente trouxe de mudança essa lei que foi sancionada pelo governo federal, o mais legal, estava esses dias estudando um pouquinho mais profundamente sobre a previdência e um de seus significados no dicionário é previsão do futuro. Olha que só. interessante. Então, Legal. é uma forma que eu consiga trazer um futuro com mais previsão, com mais visão do que vai acontecer lá na frente. E grande parte da população brasileira ainda não parou para analisar ou para se preocupar em relação a isso. Então, com tudo isso, eu acho que eu gosto de sempre trazer alguns temas que vai fazer a grande diferença na sua vida no médio e principalmente no longo prazo. Quando eu falo isso, não falo só para quem já está no momento de aposentar, mas principalmente para a nossa juventude, para as nossas crianças. Quanto mais abordarmos esse tema e falar da importância de cuidar do seu dinheiro, possivelmente lá na frente a gente vai ter sim um país mais equilibrado. Mas trazendo a sua fala, Ariane, em relação ao que mudou, a gente tem que trazer primeiro o que é previdência. Eu acho que é o mais interessante entender o que é uma previdência privada e complementar, que muita gente fala, mas pouca gente sabe, correto? Sim. Então, a diferença básica é a gente tem a previdência social, que é aquela previdência obrigatória, quando você tem a modalidade de trabalho CLT, obrigatoriamente você tem que pagar ali a previdência, ou quando você é estatutário também. Você Assinou não tem... a carteira de trabalho, contribui com o INSS. O INSS, você tem regras que são definidas pela Previdência, pelo próprio governo. Ele analisa o quanto tem de dinheiro e automaticamente eles vão ajustando e definindo quando você vai poder receber e quanto você vai poder receber. Cada vez mais pessoas vão ter que estar um pouco mais velhas e o valor um pouco menor, porque a população está envelhecendo. E a gente não está tendo ali um pouco do desequilíbrio de poucos jovens e mais velhos. Coisa boa para o Brasil. Mas, em relação à previdência social, nós temos esse problema. A previdência privada é de sua autorresponsabilidade. Você põe o quanto quiser e esse dinheiro que ficar lá vai ser beneficiado lá na frente pela rentabilidade durante todos esses anos e você vai poder utilizá-lo. Então, se você põe pouco, lá na frente você vai ter pouco. Se você põe médio, igual. E se você põe mais, automaticamente. Mas lembrando sempre que o dinheiro sofre aquela mágica favorável dos juros compostos, que eu ponho um pouquinho, esse pouquinho vai rendendo mensalmente, vai somando aquele montante e lá na frente, normalmente, eu tenho valores ali extremamente confortáveis. Muito bem, a gente tem umas letrinhas que é sempre bom que a gente revisite para entender o que elas querem dizer. PGBL, VGBL, do que a gente está falando? Quando você tem essa possibilidade de fazer a sua previdência privada, ela traz alguns benefícios. É importante para o próprio governo, e quando foi criada essa modalidade, foi justamente entendendo que se cada indivíduo se organizar financeiramente,
a gestão governamental fica mais simples também. Ela não vai ter a única fonte de renda, o recurso que vem do governo. Então vai ter mais equilíbrio e mais saúde financeira para todo o país. E o governo trouxe alguns benefícios na época, quando foi constituída a Previdência Privada. Então, quando a gente fala de PGBL, que é o Plano Gerador de Benefícios Livres, é quando você tem a possibilidade, anualmente, de abater parte do que você contribuiu para você mesmo dentro do seu imposto de renda. Essa alíquota máxima são 12%, e normalmente faz mais sentido essa modelagem, né, ou essas letrinhas da Previdência para quem hoje paga imposto de renda. Então, é uma forma de você pagar menos imposto e você está se premiando porque você está guardando dinheiro para você lá na frente. Já o VGBL, que é Vida Gerador de Benefícios Livres, você deixa de ter esse benefício, mas ao final, quando você for resgatar a sua previdência ou utilizar, você vai ter a tributação em cima somente do que rendeu e não de todo o montante, que acontece isso dentro do PGBL. Então, existem algumas diferenças. É importante cada investidor entender um pouquinho, parar alguns minutos do seu dia, da sua semana e da sua rotina, para buscar um pouco de informação que, quanto mais respeitarmos o dinheiro, mais o dinheiro vai ser carinhoso com a gente. Muito bem. 8 horas e 25 minutos, você está no jornalismo da Nova Brasil FM. Este é Alexandre Assi, que todas as terças-feiras está conosco aqui na coluna de finanças pessoais, personais também. Ele é um personal de finanças aqui da gente, treina viu? A gente. É isso aí, a gente está sempre aprendendo com o Alexandre Assi. Hoje nós estamos falando de previdência. Alexandre, e o regime de tributação, progressivo ou regressivo? Eu nem sei o que é isso, mas eu quero progressivo, eu quero mais. Nada de regredir. O que mudou aí em relação a isso também, Alexandre? Essa foi a grande mudança que na última quinta-feira foi sancionada pelo governo federal. Opa! Por quê? Quando você abria a sua previdência privada, fazia aportes em relação a isso, e toda vez que você abre a previdência, você tem que escolher, na verdade, você tinha que escolher lá atrás qual a modelagem tributária que iria incidir daqui 30, 20, 15, enfim, quando você realmente fosse utilizar esse recurso. E é super complexo, as pessoas não conseguem ter essa disciplina de entender ou de fazer uma previsão extremamente próxima do que vai acontecer no futuro e escolher qualquer coisa. Na verdade, o que o especialista, o gerente, a pessoa que estava o apoiando nessa abertura. Mas isso impacta fortemente no quanto vai receber. Então, a gente tem dois modelos tributários, o progressivo e o regressivo. O progressivo segue a mesma modelagem da tabela de imposto de renda que a gente tem no salário. Começa em 7,5%, termina em 27,5%, com parte que é isento. Então, se eu percebi que lá na frente, todo esse montante que eu juntei de recurso, mensalmente eu vou tirar abaixo dessa tabela de imposto de renda, então eu posso nem pagar a tributação. Posso lá tirar hoje, se eu não me engano, é quase R$2.000 o teto de isento. Então, se eu vou tirar R$2.000 por mês ou menos que isso, eu estou isento de imposto de renda desde que eu tivesse escolhido o modelo progressivo. Mas, ao contrário, se eu utilizasse acima dos R$4.700, quase R$5.000, se eu tivesse um montante que me trouxesse esse conforto, eu pagaria 27,5% por estar na tabela progressiva. Isso fazer lá na frente era muito complexo de poder definir. Eu não consigo ter essa percepção. Nós, cada vez mais, estamos tendo a oportunidade de ter mais informação. Isso traz mais entendimento e decisões mais acertadas. Mas foi muito importante essa mudança governamental de mudar, de você decidir lá atrás e não poder mudar para essa grande notícia. A partir do dia 11, você vai poder escolher se é um ou outro quando você for... Na hora de resgatar. Quando você for resgatar. Muito bem. Então, o progressivo dessa forma e o regressivo. O regressivo é diferente. Você tem um tributo que ele vem de um percentual maior e ele chega na menor tributação de imposto de renda que o mercado tem, que é justamente os 10% dentro do mercado financeiro de investimentos, que é 10%. Então, começa cobrando 35% e a cada 2 anos vai diminuindo 5% dessa tributação, chegando
a 10%. Então, se eu vou receber acima, né, do teto, dentro da minha previdência privada, o regressivo possivelmente vai ser a melhor escolha. Olha só, eu saí de 27,5% para 10%. Isso faz uma diferença absurda dentro da qualidade financeira espero eu, da população independente financeiramente. Muito bem, aí você coloca aqui a importância de 3 coisinhas: o longo prazo, o menor aporte e a melhor tributação. É isso? Quando a gente busca a previdência, Ariane, é justamente pensando no investimento do longo prazo. Então, tá aí, quanto mais prazo eu tiver, automaticamente eu posso ter um aporte menor. Então, se eu deixar para me preocupar em me proteger para o meu futuro, já próximo do meu futuro, mais velho, eu vou ter que colocar aportes grandes. Ao invés disso, se eu estou no início da minha carreira, no início da minha profissão, no início da minha caminhada, e já pensar em me proteger financeiramente, eu tenho a capacidade de pôr menos dinheiro, um aporte menor, e deixar a mágica dos juros compostos, né, me favorecer. Então, por isso que eu sempre falo que quanto mais você entender sobre o dinheiro, mais você vai se proteger e mais ele vai te beneficiar. Lembrando sempre, não devemos nos tornar escravos do dinheiro, mas temos que respeitá-lo para que ele possa trazer ali nossa linha de conforto. E com isso, eu tenho a possibilidade, já que eu tive longo prazo, eu tive um aporte que eu não preciso exagerar, pode ser um aporte que caiba dentro do meu bolso. Porque às vezes o ouvinte deve estar falando assim, né, Alexandre? Ah, mas eu ganho muito pouco, não está sobrando nada, eu não estou conseguindo nem pagar as contas do mês, quiçá fazer uma previdência privada. Deixa ali R$20, R$30, R$50, se você tem 18 anos, 19 anos, né? A juventude aí pode começar com um valorzinho quase irrisório mesmo, né, Alexandre? Eu percebo que nós nos esforçamos para ter um telefone novo, um tênis novo, uma roupa nova. Sempre eu consigo uma viagem com os amigos. Eu me preocupo com tudo, mas eu não me preocupo comigo mesmo. Porque a nossa força ela vai diminuindo ao longo da vida. Normal, natural e importante que seja dessa forma. Verdade, e se eu não me preparar no momento que eu tenha a maior capacidade, infelizmente, lá na frente, vai acontecer o que a gente percebe hoje. 99% da população brasileira depende de alguma coisa, que seja da previdência social, como a gente falou lá no início, cada vez com mais dificuldade, também pela modelagem de cada vez menos jovens e mais velhos, e automaticamente pela falta do preparo. Então ela vai depender da previdência social, vai depender de um parente, vai depender de uma associação, vai ter que obrigatoriamente estar trabalhando para que possa sobreviver. Então eu acho que nesse cenário nem precisaríamos abordar de maneira mais forte, mas é importante, pense no seu futuro, que esse futuro ele chega muito rapidamente. É um baita puxão de orelha, né? Uma bela reflexão, né, Ariane, que a gente tem que fazer. Quando a gente fala de dinheiro, é isso. A gente não está falando só de dinheiro, né? A gente está falando do nosso futuro, do nosso bem-estar, da nossa saúde, da nossa velhice, da nossa família. Tá tudo junto, né? Tá tudo junto e é muito importante para que a gente possa cada vez mais ter mais equilíbrio. É tão triste quando você... Enfim, infelizmente, em alguns momentos em Brasília, você está parado num sinal, você vê um pessoal da terceira idade, acima dos 70 anos, pedindo esmola, ou mesmo pessoas que estão ali fisicamente, você vê desgastado e obrigatoriamente ela tendo que estar ali para gerar algum recurso, para poder se alimentar, sobreviver. E se lá atrás, independente de quanto ganha, aqui a gente não fala de milionários, super ricos, a gente fala de olha a sua situação financeira de forma individual, se proteja, cuide do dinheiro, entenda, evite desperdício, faça programação e planejamento, porque dessa forma o resultado é igual para todo mundo. Equilíbrio financeiro, saúde financeira e uma vida muito mais tranquila. E Alexandre, só para a gente terminar rapidamente, como é que estão as regras do INSS hoje para aposentadoria? Então, isso traz ali uma informação que vai nos assustar um pouquinho. Hoje a gente tem a modelagem para mulheres, a somatória de 91 anos. Então ela tem que ter minimamente 30 anos de contribuição e, nesse caso, 61 anos. No mínimo de 58 anos para aposentar, que ela vai ter aquele processo ali de aposentar proporcional.
Já os homens passou para 101 anos, 35 de contribuição, mais 66 de idade. Contribuição é de carteira assinada, né? Só para a gente deixar isso mais claro. Recolhimento do INSS. Tá. Então, a obrigatoriedade de ter todo esse recolhimento. Então, o mais legal, e eu acho que uma reflexão que é importante para todo mundo, é melhor deixar o meu futuro para alguém cuidar ou é melhor eu cuidar do meu futuro? Então, com essa frase, eu acredito que se eu sou a pessoa que gosta mais de mim, eu acho que todo mundo tem que gostar mais individualmente de você do que as outras pessoas, como eu vou terceirizar algo fundamental da minha vida? Então, é nesse momento que a gente fala do planejamento, do longo prazo, do respeito com o dinheiro, para que lá na frente você possa, de maneira tranquila, sem agressividade durante toda essa caminhada, que eu falo, viva muito bem o seu presente, mas preocupe que o seu futuro seja tão bom quanto o seu presente, para que a gente possa, mais uma vez, trazer um equilíbrio financeiro para todo mundo. Hoje a gente avançou um pouquinho aqui na coluna de finanças pessoais, mas eu sei que não foi à toa, e você ouvinte deve ter até parado o carro aí, chegou no seu destino, mas continuou dentro do carro ouvindo as orientações do Alexandre Assi. Isso é muito interessante que a gente conversou hoje, hein? Vale muito para mim, acho que ele disse para você também, né, Ariane? Para todos nós, porque às vezes a gente fica esperando demais dos outros, hein? E esses outros, às vezes, é o governo mesmo. Estou falando do Estado. Ah, mas alguém vai garantir a minha vida, alguém vai me dar isso. E muitas vezes, sim, a gente sabe da importância do Estado e do o quanto o Estado é fundamental para garantir saúde, educação, segurança, os nossos direitos trabalhistas e tudo mais. Mas a gente precisa cada vez mais tomar a rédea da nossa vida. E se você tem essa possibilidade, por favor, faça. Alexandre Assi, muito obrigado mais uma vez por essa aula hoje sobre Previdência. Eu que agradeço e acho que cada informação traga é um lápis de cor na mão para que a gente possa trazer sempre muita cor para o nosso dinheiro. Valeu, Alexandre.